Bem-vindos ao Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. E se nós pudéssemos saber como são as cidades espirituais, as colônias espirituais? E se nós pudéssemos ter imagens que representassem o mais próximo possível esses locais que nós tanto ouvimos falar, que nós lemos nos livros, né, na literatura espírita ou espiritualista? E se nós pudéssemos ter isso em imagens? E mais, e se nós pudéssemos saber como são as figuras que nós tanto conhecemos no meio espírita ou no meio espiritualista, que nós tanto ouvimos falar, de benfeitores espirituais, de espíritos de luz? E se nós pudéssemos ver isso através de imagens? Não seria incrível? Então, essa é a proposta de 2 livros que eu vou mostrar para vocês, que tem essa premissa. São esses 2 livros aqui. Eu vou explicar como isso seria possível, né? Então, o primeiro é esse aqui, Cidades Espirituais, Descrição e Ilustrações das Esferas Espirituais. Esse livro foi escrito e ilustrado por Luiz Ru Rivas. Olha a capa que linda. Só pela capa já dá para ter uma palhinha, né? E o segundo livro é esse aqui, Amigos Espirituais. Descrição e ilustrações de espíritos iluminados, também do Luiz Ru Rivas. Então, esses 2 livros, eles têm a seguinte premissa. O autor, o Luiz Ru Rivas, ele fez uma compilação de descrição tanto das cidades espirituais quanto dos benfeitores espirituais através da literatura existente. Então, ele fez uma pesquisa, né, em vários livros, né, da literatura espírita, sobretudo, nas quais tem descrições das cidades espirituais, das diversas cidades espirituais e dos ambientes, né, do plano espiritual, e também a descrição física que muitas vezes esses livros nos trazem, desses benfeitores espirituais. Então ele fez essa compilação e criou as ilustrações através de inteligência artificial. Eu achei uma sacada incrível, porque você tem as descrições dos livros da literatura espírita. Então essas informações elas foram retiradas de fontes reconhecidas, né, que é a literatura espírita. Então, para quem acredita, para quem lê esse tipo de literatura, para quem acredita nesses conceitos, são fontes seguras de informação. Né? Então, quantas vezes nos livros nós não temos descrições das cidades espirituais? Quem já leu livros espíritas está cansado de ver isso nos livros. Isso é muito, muito frequente. Nós temos obras que são dedicadas a nos descrever uma determinada cidade espiritual, né? Ou a história se passa naquela cidade espiritual e aí isso é trazido para as páginas do livro. A mesma coisa são as imagens, a descrição física, né, vou colocar assim, das pessoas, né, desses benfeitores espirituais. Então ele pegou esse conceito e passou isso para a inteligência artificial que criou as imagens. Eu não estou aqui afirmando a vocês que essas cidades espirituais ou essas pessoas são exatamente desse jeito. É para que nós possamos ter uma ideia baseada no que é descrito nos livros de como seriam essas pessoas ou de como seria essa cidade espiritual. Então, é muito interessante. O resultado é incrível, incrível.
Esses dois livros, eles são editados, pelo que eu entendi aqui, pela RU Produções. Então é pelo próprio autor, né? É a editora do próprio autor. Eu vou mostrar eu vou dar uma palhinha aqui pra vocês, mas claro, eu não vou ficar mostrando todas as imagens, porque vocês precisam ver no livro, porque é incrível, né? Então, o conceito que ele traz é não só nos apresentar as imagens, mas falar um pouquinho, né? Então, sobre cada uma das, por exemplo, nesse primeiro livro aqui, que são as cidades espirituais, ele vai nos falar um pouquinho sobre cada cidade espiritual que ele vai apresentar e vai nos mostrar imagens, né? Então, tem o sumário aqui, ele fala um pouquinho, né, faz um resuminho sobre as esferas espirituais, e aí ele vai nos mostrando algumas imagens. Eu vou falar aqui no sumário, né, o que vocês vão encontrar aqui dentro. Então, nós vamos ter imagens das esferas espirituais, da esfera do Cristo, esferas superiores, umbral, erraticidade. Aí ele entra nas cidades espirituais, né? Ele vai falar da Colônia das Águas, Colônia Amigos da Dor, Nova Esperança, São Sebastião do Paraíso, Nosso Lar, Redenção, Alvorada Nova, O Lar da Bênção, Rancho Alegre, O Recanto dos Animais, Regeneração, Colônia de Castrel, Colônia Correcional Legião dos Servos de Maria. Aí ele fala sobre as zonas umbralinas, imagens sobre os postos de socorro Campo da Paz, do Vale dos Suicidas, Cidade da Justiça, Cidade Estranha, Rio do Tempo, Santuário da Esperança, das penitenciárias espirituais, e por aí vai, né? Então, deixa eu escolher uma aqui para mostrar para vocês. Vamos ver um bem diferente. Ele faz uma compilação aqui, né, de algumas descrições. Eu não sei se vai dar para enxergar, tá, gente? Esse livro, os dois livros, ele é feito num papel de muita qualidade. Então, papel couché com brilho. Como ele é ilustrado, então ele vai refletir a luz aqui, tá? Então, não vai ficar perfeita a luz, mas a ideia é que vocês vejam o livro, né? Porque a experiência de ver no livro é muito melhor. Você vê todos os detalhes, enfim. Né? Mas aqui tem uma ilustração, né, de algumas cidades espirituais, aí ele faz aqui uma descrição, e aí vou pegar uma cidade espiritual aqui, ó, Nova Esperança. Então, aí ele vai nos mostrar qual a localização geográfica, né, de acordo com a literatura, então sobre quais estados ou cidades essa cidade espiritual fica, vai falar um pouquinho sobre as características dela e vai nos mostrar imagens. Olha só. Porque quando nós lemos, né, essas obras, nós ficamos assim, imaginando, né, nossa, como seria através da descrição. Então você pegar isso e transformar em imagem usando inteligência artificial é uma sacada muito boa. Achei muito interessante. Ó, Cidade da Justiça. Aí ele mostra algumas zonas umbralinas também. Então é muito, muito, muito interessante. Tem umas imagens lindas. Claro, tem Nosso Lar também, mas Nosso Lar se tornou figurinha carimbada, porque, né, a gente já viu as imagens, né, nos filmes, né, muito bem feitas, enfim. Mas tem de várias cidades, assim, cidades que eu nem conhecia, né. É muito interessante. Ele tem 64 páginas completamente ilustradas, né, seguindo esse conceito que eu expliquei pra vocês. Então, é muito, muito, muito interessante. E o segundo, esse aqui acho que é mais recente. Deixa eu ver. 2024, Os dois são publicações recentes, que é Amigos Espirituais, né? Claro que vocês já estão vendo que esse aqui seria uma imagem aproximada de Jesus, de acordo com a descrição da sua aparência física
contida na literatura espírita. Então, é bem interessante, né? Então aí ele nos diz, né? Neste livro, o autor apresenta belas imagens realistas e concisas biografias inspiradas nas psicografias de Chico Xavier e de renomados médiuns. Com imagens detalhadas e vívidas, você será transportado para momentos históricos, permitindo sua conexão de maneira única com essas almas iluminadas. Então são 64 páginas também. Aqui é interessante porque ele vai trazer conceitos históricos da época, de quem foi a pessoa, uma biografia resumida da pessoa e a época em que ela viveu. É bem interessante. Aí eu vou trazer aqui alguns personagens, tá? Porque são muitos, então pra ficar lendo assim, nós ficaríamos com um vídeo muito longo. Mas aqui eu vou trazer pra vocês, né? Aqui nesse livro nós vamos ter, né, além de Jesus, Anjo Ismael, Moisés, Sócrates, Platão, Maria de Nazaré, Emmanuel, Lívia Lentulus, Maria Madalena, Paulo de Tarso, Estevão, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Joana de Ângeles, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Hermance Dufour, Leon Denis, Dr. Fritz, André Luiz, Irmã Sheila, Irmãs Fox, Mozart, e por aí vai. Tem muitos. Tem vários. Eu vou mostrar aqui 2 para vocês. Então ele começa com o anjo Ismael, né, que de acordo com a literatura, sobretudo trazida por Chico Xavier, seria o governador espiritual do nosso país, do Brasil. Então aqui nós temos o anjo Ismael. Olha como fica linda a ilustração. E aí traz um pouquinho aqui sobre quem ele é, né, algumas informações sobre sua biografia. Deixa eu ver um outro aqui para trazer para vocês. Eu vou trazer também Maria de Nazaré. Olha só, que imagem mais linda. E aí traz, né, a história dela, quem é esse espírito, e tudo mais. Jesus, vocês já viram na capa, e eu não posso deixar de trazer essa pra vocês, porque quando eu vi, minha nossa, não esperava tudo isso. Eu vou mostrar pra vocês a imagem de Emmanuel, porque nós estamos habituados com uma determinada imagem de Emmanuel, que é aquela trazida nos filmes. Nós já vimos aí algumas imagens, mas pegar essa descrição toda e trazer para a inteligência artificial construir uma imagem mais próxima possível com a descrição, nos trouxe um resultado que eu vou falar para vocês. Dá uma olhada nisso. Olha só o Emmanuel. Lindo demais! Aí vai trazer, né, a história dele, quem é esse espírito, suas encarnações, né, as que são conhecidas, claro, e tudo mais. Então, é incrível. Gente, é muito incrível esse livro que a gente fica... Nossa, a gente fica olhando para as pessoas, essas figuras tão conhecidas, né, que a gente tanto ouve falar e lê nos livros, e aí a gente vê uma imagem, né, que seria uma imagem aproximada, né, dessas figuras. Eu vou mostrar só mais uma, tá? Joana de Ângeles. Mas tem pessoas assim que são um pouco, né, não são tão conhecidas, que aí você vai ver a imagem e você fala, nossa, que incrível. Olha, gente, eu recomendo, viu? É uma experiência bem interessante, né? Claro, vamos olhar sempre com... sabendo que isso não quer dizer que seja exatamente desse jeito, mas seria uma imagem aproximada, né? Com a descrição que a gente tem nas obras da literatura espírita, né? Espiritualista. Ou que nos foram trazidas por médiuns, né, como Chico Xavier, enfim.
Então, é uma experiência muito interessante. Olha, recomendo esses livros. Nossa, é muito legal. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, vou deixar aqui embaixo a informação, né, sobre onde adquirir os livros, a informação sobre os livros na descrição. E peço, se vocês gostaram do vídeo, se acrescentou alguma coisa ao conhecimento de vocês, que vocês deem um like, compartilhem, façam um comentário, porque nos ajuda bastante no engajamento desse vídeo aqui na plataforma, para que possa chegar a um número maior de pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!